Olá, o meu nome é Fábio Varanda e o vídeo de hoje é para os meus alunos, para os ajudar na elaboração de relatórios de âmbito escolar. Assim, vou dar-vos algumas dicas sobre como elaborar um relatório, algumas regras de formatação de um documento e algumas ferramentas que podem ajudar na formatação, como fazer uma capa, ou seja, o colocar na capa, como formatar a capa. Vou ensinar-vos também a fazer um índice automático e um índice de imagens. E, por último, vou apresentar como se pode desenvolver uma introdução, uma conclusão e o que colocar nas referências bibliográficas. Então, vamos lá começar por algumas regras de formatação. Então, eu costumo utilizar aqui uma ferramenta que se chama apresentar ou ocultar marcas de formatação. Esta ferramenta permite aparecer este símbolo. Este símbolo representa um Enter. Se eu carregar no espaço uma vez, e vamos ver que estão a aparecer pontinhos, e cada um destes pontos representa um espaço. E se eu carregar, por exemplo, no Ctrl Enter, okay, aparece-nos aqui a quebra de página. Estas marcas de formatação não são visíveis quando se imprime o trabalho ou quando se converte para PDF. Isto permite apenas nós conseguirmos formatar corretamente o documento, termos a certeza que não estão dois espaços entre uma palavra, por exemplo, ou que temos enters a mais ou que não temos enters a mais, ou que uma palavra está encostada à direita ou que está encostada à esquerda, e com estas marcas de formatação consegue-se ver facilmente isso. Ok, então o que é que nós devemos fazer? Nós, por exemplo, temos que definir ou devemos definir, em primeiro lugar, o tamanho e o tipo de letra a utilizar. Então, para relatórios, eu costumo utilizar ou Calibri ou Arial. Ok? Tanto faz. Agora, não convém ser uma letra tipo Comic Sans ou coisas assim mais desenhadas. Também utilizar assim uma letra sóbria. Depois, a nível de tamanho, utilizar o tamanho 12 ou 13 para o texto, utilizar 14, 15 para títulos e não variar muito disto. Ok? Ok, então vamos lá começar aqui pela capa. Ok, o que é que se deve colocar? Então, se calhar, em primeiro lugar, vamos colocar um logotipo. Ok, vou copiar aqui uma imagem, não interessa qual é. Ok, coloquei aqui o logotipo do Word. Está bem? Isso simula, por exemplo, o logotipo da escola. Ok. O que é que se deve colocar também? Deve-se colocar o nome da escola. Vou colocar escola secundária XPTO, ok? XPTO, menos, vamos escrever isto corretamente. Ok? Escola secundária XPTO. O que é que se costuma fazer? Costuma-se colocar o nome da escola ao lado do logotipo. Ok? Só que se eu fizer isso, eu vou colocar aqui e isto não fica bem alinhado. Então, como é que a gente pode fazer isto? Podemos fazer botão direito do rato em cima da imagem, okay? Moldar texto e metemos a imagem à frente do texto. Okay? Fica com este aspecto. Agora, eu posso perfeitamente chegar aqui, centrar o nome da escola na página, tenho aqui um espaço a mais, como podem ver, posso eliminar este espaço, posso colocar o logotipo aqui, e agora chego ao tamanho, seleciono o nome da escola e aumento para tamanho 16. Okay? E já tenho aqui o logotipo a simular a escola e o nome da escola. Depois, o que é que podemos colocar mais? Podemos colocar, por exemplo, o nome do trabalho, o título do trabalho. Então, posso colocar aqui, título do trabalho. Okay? Se quiserem, também podem colocar uma imagem relacionada com o trabalho. Okay? Título do trabalho. O que é que se pode colocar mais? Pode colocar o nome da disciplina. O nome da disciplina. Okay? E reparem, estou sempre a colocar com o tamanho 16 e centrado. Está bem? Estamos a falar, isto aqui, 16, venho aqui. Okay? Fica sempre com o tamanho 16, estamos a falar de títulos e centrado na página. Por último, o que é que devemos colocar também na capa? O nome do aluno. O nome do aluno eu tenho por hábito e gosto de ver, por exemplo, o nome do aluno encostado aqui à direita e no fim da página. Okay? E a capa pode ficar mais ou menos com este aspecto assim. Podemos chegar isto aqui um bocadinho mais para baixo, colocar assim. Okay? Título do trabalho, nome da disciplina, o autor, pode-se colocar também a data, ok? Estamos em fevereiro de 2021, ok? E pode ficar
e pode ficar assim, ok? Uma capa muito simples, podia-se colocar aqui uma imagem pelo meio, ok? Mas qual é a ideia? É fazer uma capa sóbria, uma coisa simples, sem complicar muito, sem encher a página de conteúdo desnecessário, está bem? Depois, avançando para as páginas seguintes, o que é que nós devemos fazer? Devemos utilizar quebras de página. Porquê? Porque se nós utilizarmos sempre quebras de página entre cada página do capítulo, ou seja, páginas que definem capítulos, e a capa funciona aqui como se fosse um primeiro capítulo, ok? Devemos utilizar quebras de página porquê? Porque se, por exemplo, vamos imaginar, eu utilizei aqui uma quebra de página e que foi criada uma página 2, ok? Se eu agora chegar aqui e adicionar texto, ok? Reparem, estou aqui a adicionar enters, é como se estivesse a adicionar texto a esta página. Se eu passar para a página seguinte, a partir deste momento eu passo a ter 1, 2, 3 páginas. Porquê? Porque esta quebra de página faz com que passe logo para a página seguinte. Isto é muito útil onde? Nos capítulos que estão relacionados com o desenvolvimento do relatório. Ok? Porque depois temos mania de escrevemos e depois vamos adicionar mais texto e depois quando damos por nós, todo o texto que está para a frente já está todo desformatado. Porquê? Porque não utilizamos quebras de página. Está bem? Habituem-se entre capítulos a utilizar quebras de página. Isto permite que o texto não desformate. Ok? Então temos a nossa capa feita. A página 2, ok? É o nosso índice. Ok? Já vamos ver como é que se faz o índice. Vou utilizar uma quebra de página e vou avançar para o próximo. Então, índice de imagem é a nossa, de imagens é a nossa página 3. Vou utilizar uma quebra de página e vou para o próximo. A quarta página é a introdução. Ok? Depois vamos ter o desenvolvimento. Eu vou-lhe chamar desenvolvimento 1. Ok? E agora vou chamar desenvolvimento 2. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a criar 2 capítulos dentro do desenvolvimento. E agora, dentro do capítulo do desenvolvimento 2, ainda vou criar aqui o desenvolvimento 2.1. Ok? Ou seja, isto significa que isto é um subcapítulo dentro deste capítulo. Está bem? Agora, vamos avançar para a conclusão. Conclusão. Ok? E, por último, as referências bibliográficas. Ok? Então, vamos lá aqui rever. Temos a nossa capa. Ok? A seguir à capa temos o índice. Depois temos índice de imagens. Introdução. Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2.1. Ou seja, como estamos dentro do mesmo capítulo, não utilizamos quebras de página aqui. Ok? Depois vamos para a conclusão e, por fim, as referências bibliográficas. O que é que nós devemos colocar? Devemos paginar o nosso documento. Então, como é que se pode fazer isto? Eu costumo vir à parte inferior da página, que é esta zona aqui, faço duplo clique. Okay? Ao fazer duplo clique, aparece aqui em cima, cabeçalho e rodapé, e aparece aqui número de página. E eu costumo colocar o número de página encostado à direita, mas podem também colocá-lo à esquerda ou centrado, por exemplo. Okay? Fazendo isto, carregando em OK, o número de página aparece aqui. Se formos avançando, temos página 8, que é a página das referências. Página 7, que é a página da conclusão. Página 6, que é do desenvolvimento 2. E por aí adiante. E se formos para a capa, vemos que o número também está na capa. Na capa não deve haver número. Ok? Deve só haver número a partir do índice. Então, como é que a gente resolve isto? Botão direito do rato, aliás, desculpem, duplo clique aqui, nesta zona, e podemos, vai aqui novamente aqui ao cabeçalho e rodapé, e vemos que está aqui, diferente na primeira página. Okay? E ao fazer isto, desaparece o número da página 1, mas continua aqui o número na página 2 do índice. Okay? A nossa página continua perfeita e temos todas as outras páginas paginadas. Ok, então vamos agora passar ao índice automático. Okay? Então, para fazer o índice automático, aquilo que devemos fazer é formatar cada um dos títulos. Está bem? Sabendo que o primeiro título a ser formatado,
o primeiro título a ser formatado deverá ser o título da introdução. Okay? Tudo o que está antes da introdução não precisa de aparecer no índice. Okay? Então, vamos aqui à introdução. Vou selecionar este texto. Aqui está. Okay? Selecionei o título da introdução. Depois venho aqui acima. Okay? Reparem, separador base. E tenho aqui estas formatações todas. O que é que eu devo fazer? Devo escolher aqui o título 1, em que alguns words aparece cabeçalho 1. Ok? Eu aqui vou escolher título 1 e ele formata-me, fica aqui com azul e apareceu calibre 16, estão com cor azul. Eu não gosto propriamente desta cor. Então o que é que eu posso fazer? Depois de estar formatado como título 1, eu posso perfeitamente formatar novamente, mas formatar utilizando esta parte aqui da esquerda. Então eu vou colocar a negrito, por exemplo, vou manter o meu tipo de letra que era calibre, o 16 era o tamanho dos títulos da página da capa, por isso está ótimo este tamanho, e agora vamos colocar isto a preto. Ok? E temos aqui o nosso título. Ok? E reparem, este título está formatado aqui como título 1. Então, a partir do momento em que temos um título 1 no relatório, eu posso perfeitamente vir cá acima ao índice, coloco aqui o cursor nesta zona, vou aqui onde diz referências, ok? Aqui do lado esquerdo, no canto esquerdo, posso clicar em índice e depois escolho um dos índices disponíveis aqui para mim. Eu vou escolher o primeiro, ok? E aparece logo aqui a introdução na página 4. E está aqui já escrito o índice, por isso este índice que eu escrevi aqui pode desaparecer e fica simplesmente assim. Está bem? Se eu clicar com o rato aqui onde diz introdução, ele avança diretamente para a página 4. Okay? Agora, isto que foi aqui feito, devemos fazer para os outros capítulos. Ou seja, vamos aqui ao desenvolvimento, base, título 1, está formatado desta forma, então negrito, calibre, tamanho 16 já está, colocar a preto. Okay? Se voltar cá para cima para o índice, se eu fizer botão direito do rato, atualizar campo, atualizar todo o índice, ok? E veem que já aparece aqui os meus capítulos no índice. Está bem? O índice deve ser feito no final do documento. Porquê? Porque estes números de página vão variar enquanto nós estamos a fazer o nosso relatório. Então, quando estamos já na fase final, devemos vir sempre atualizar o índice. Ok? E depois de atualizar o índice, devemos formatá-lo tal como ao resto do documento. Por exemplo, o título do índice deve estar igual aos outros títulos todos. Ou seja, calibre, 16, negrito, preto. E este texto que aqui está deve estar igual ao texto do documento. Ou seja, calibre já está, tamanho 12, pomos a preto e retiramos o negrito e retiramos o itálico. Okay? E ele fica exatamente igual ao texto que temos no nosso documento. Okay? E assim já aparece um índice como deve de ser. Então vamos só aqui, já agora vamos aproveitar e vamos terminar o índice. Temos a nossa introdução, temos o nosso desenvolvimento 1, temos agora o desenvolvimento 2. Então, outra forma de formatar os títulos. Temos aqui o pincel de formatação, ou seja, eu seleciono o desenvolvimento 1, vou utilizar aqui o pincel que vai copiar a formatação deste texto que aqui está selecionado, cliquei, vou com o rato, venho aqui para o desenvolvimento 2 e sublinho o desenvolvimento 2. E se virem, o desenvolvimento 2 já ficou aqui formatado com o título 1, calibre, negrito, 16 e preto. Está exatamente igual ao desenvolvimento 1. Se formos ao nosso índice, botão direito do rato, atualizar todo o índice, vemos que já cá aparece e novamente formatou à maneira dele. Ok? Por isso nós temos que ter atenção e formatar isto sempre novamente. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que é para fazer isto no fim. Então agora, temos aqui o desenvolvimento 2 e agora temos um subtítulo. Ok, então o subtítulo não deve estar formatado como título 1. O que é que a gente vai fazer? Vou selecionar
E agora venho aqui à procura e vou escolher o título 2. Ok? Título 2. E o título 2 vamos colocar, em vez de ser com o tamanho 16, vamos colocar com o tamanho 14. Vamos continuar no tamanho, na cor preta e vamos pôr isto também em negrito. Ok? Este é o capítulo, ou o título, e este é o subtítulo. Se agora voltarmos ao nosso índice, estamos aqui no índice, botão direito do rato, atualizar código, atualizar todo o índice, e vemos que, ou seja, temos título, título, título e subtítulo. Ok? Por último, falta-nos a conclusão. Por último, não. Ainda nos falta a conclusão e as referências. Então, utilizei novamente o pincel de formatação. Okay? Meti aqui o desenvolvimento 2 e utilizei o pincel de formatação. E agora vou selecionar a conclusão. Okay? E vou fazer novamente a mesma coisa para as referências bibliográficas. Vamos atualizar o índice. Atualizar campo. Atualizar todo o índice. E cá está. Agora vou selecionar. Vou pôr com o tamanho 12. Vou tirar o negrito. Vou tirar o itálico. E já está. Okay? O nosso índice está feito. Okay? No caso deste documento, como é apenas um documento de exemplo, o número de páginas não vai mudar. No vosso caso, à medida que forem fazendo o relatório, como este número de páginas muda, muita atenção ao índice, está bem? No final do documento, venham sempre atualizar isto e formatar corretamente. Okay, o índice de imagens já vamos fazer. Aliás, podemos só editar aqui o título. Vamos pôr com o tamanho 16, negrito e a preto. Ok? Então vamos agora para a nossa introdução. O que é que temos que colocar na introdução? Em primeiro lugar, algo importante. Um relatório é sempre um relato daquilo que se passou. Okay? E sendo um relato daquilo que se passou, deve ser escrito no passado. Okay? Não devemos escrever eu vou falar de. Okay? Primeiro de tudo, aqui ninguém fala de nada porque está escrito. Okay? O que se deve dizer é foi feito. Okay? Foi feito, foi pesquisado, foi desenvolvido, foi investigado. Está bem? Falar sempre no passado e de preferência na terceira pessoa. Ok, na introdução, o que é que podemos colocar na introdução? Devemos colocar o âmbito do trabalho. O que é que isto significa? Nós estamos a falar em que disciplina é que este trabalho foi desenvolvido, qual é o tema do trabalho, okay? Qual é o nome, o título deste trabalho, e até se podem colocar, por exemplo, a duração do trabalho. Okay? Foi desenvolvido ao longo de 2 aulas, ou ao longo de 3 aulas, ou ao longo de 2 meses. Okay? O que é que se pode colocar mais na introdução? Pode-se colocar os objetivos. Ou seja, quando vos pediram este trabalho, o que é que queriam que vocês aprendessem? Okay? Quais são os temas, quais são os subtemas que vocês vão desenvolver ao longo deste trabalho? Está bem? Depois os objetivos pessoais. Os objetivos pessoais ou seja, para além do que foi pedido ao longo do trabalho, quais são os temas e os subtemas a desenvolver, o que é que vocês querem aprender com este trabalho? Ok? Pessoalmente, não é... Ou seja, eu quero ao longo das aulas deste trabalho, quero ser assíduo, quero ser pontual, quero conseguir ser autónomo, está bem? Tudo isso são objetivos pessoais. Por último, na introdução, podem pôr, por exemplo, a organização do documento. Ok? Ou seja, apresentar os capítulos seguintes que existem no relatório. Ou seja, existe o capítulo 1 que vai tratar de qualquer coisa, o capítulo 2 que vai tratar de qualquer coisa, o capítulo 3 que vai tratar de qualquer coisa. E apresentam cada um dos documentos com um pequeno resumo sobre cada um desses apresentam cada um dos capítulos com um pequeno resumo de cada um desses capítulos. Ok? E de repente temos aqui pelo menos 4 ou 5 parágrafos na introdução. Está bem? Depois, o desenvolvimento deve ser composto por um ou mais capítulos em que vocês apresentam os resultados do trabalho. Ok? Na conclusão, ok? Que são sempre os 2 capítulos mais difíceis de fazer, é sempre a introdução e a conclusão. Na conclusão, o que é que devemos fazer? Devemos, em primeiro lugar, pegar nos objetivos que foram definidos na introdução
e indicar se eles foram cumpridos ou não, ok? Ou seja, cumprimento dos objetivos, ok? Justificando. Ou seja, eu consegui cumprir estes objetivos, consegui cumprir o objetivo A, B e C e justifico. Não consegui cumprir o objetivo D, E e F e justifico. Ok? Depois, dificuldades. Ao longo deste trabalho, apresentar as dificuldades que foram surgindo são, identificam as dificuldades que foram surgindo ao longo do trabalho e afirmar também de que forma é que essas dificuldades foram ultrapassadas ou não. Ok? O que é que podem também ainda adicionar na conclusão? Uma proposta de trabalho futuro. Ok? O que é que isto significa? Sabem qual é que é o tema do trabalho e podem perfeitamente apresentar ao professor ou a quem vos está a avaliar que tipo de trabalho é que vocês gostariam de desenvolver depois de terem desenvolvido este. Ok? Nas referências bibliográficas, o que é que se deve colocar aqui? Deve-se colocar todos os livros, todas as páginas da internet que foram utilizadas para fazer o trabalho. E deve-se colocar um título, ok? Título do site, ok? Ou tema, ok? E depois, por baixo, coloco o link, por exemplo, ok? www.google.com, ok? Ou seja, colocam o título do site e o tema. E as referências bibliográficas, preferencialmente, devem estar abordadas no corpo do texto. Ok? E não deve haver uma coisa muito simples. Nem deve ser preciso avisar aqui, mas não devem fazer copy-paste dos sites. Está bem? Não deve haver cá plágio. Por último, só falta fazer o índice de imagens. Então vamos fazer assim. Vou colocar aqui, vou aproveitar esta imagem que já tenho cá em cima, ok, do logotipo, e vou colocar esta imagem. Faz de conta que ela fazia algum sentido aqui dentro do capítulo do desenvolvimento 1. Ok? Então, eu coloco aqui esta imagem, tenho um texto qualquer a explicar o conteúdo desta imagem, tá bem? Porque as imagens não devem ser colocadas sem contexto, deve haver sempre um texto que explique perfeitamente o conteúdo desta imagem e o que é que ela está aqui a fazer. E depois da imagem ter sido aqui colocada, devemos fazer o botão direito do rato e inserir legenda. Ok? E agora coloco aqui o título da legenda. Título da imagem. Ok? E aparece aqui a legenda desta imagem. E temos que ter uma coisa, atenção, que é o texto que aqui está, ok, deve estar formatado de acordo com o que temos no nosso relatório. Então, o tipo de letra continua o mesmo. Temos que ter muita atenção que em todo o relatório só podemos utilizar um tipo de letra. Okay? Não vamos colocar 4 ou 5 ou 6 tipos de letra diferentes. Vamos colocar apenas um tipo de letra. E eu tenho andado a utilizar sempre Calibri. O tamanho 9 pode ser perfeitamente utilizado para a legenda. Vou retirar aqui o itálico e vou colocar a preto. Ok? Tenho a imagem perfeitamente legendada. Depois da imagem estar legendada, o que é que devemos fazer? Devemos vir cá acima, ao índice de imagens, coloco aqui o cursor, vou novamente às referências e vou colocar aqui, inserir índice de ilustrações. Carrego, faço OK e aparece aqui. Ok? Se nós selecionarmos, vermos que até, por acaso, já está com calibre, 12, preto, e está tudo ok. Está bem? Para terminar, só dizer o quê? Que o texto que colocarmos no nosso relatório, okay, os títulos podem estar perfeitamente ou alinhados à esquerda ou centrados na página. Okay? Como preferirem. O texto que colocarem no relatório não pode estar centrado. Deve estar ou alinhado à esquerda ou então estar justificado. Ok? Alinhado à esquerda ou justificado. O justificado é quando alinha à esquerda e à direita, está bem? Ok. Se vos surgir alguma dúvida, estejam à vontade para colocar nos comentários, que eu depois estou disponível para vos ajudar a esclarecer. E se gostaram do vídeo, façam um like, subscrevam o canal. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido.